onde cada montanha, rio e árvore carrega em si um espírito divino. Imagine caminhar por florestas densas e misteriosas, cercadas por círculos de pedras antigas, onde cada pedra parece sussurrar segredos de eras passadas. É nesse cenário que a mitologia celta ganha vida, um universo rico em histórias de deuses, heróis e seres mágicos que influenciaram profundamente a cultura e a espiritualidade de um povo. Vamos mergulhar nas profundezas dessa mitologia fascinante, explorando os segredos de Dagda, Brigid e Lugh, figuras que não apenas moldaram a história, mas continuam a ressoar com lições para nossas vidas. E eu prometo, a última revelação será a mais impactante de todas, trazendo à tona uma verdade poderosa que você não pode perder. É com grande alegria que lhes dou as boas-vindas, onde sempre buscamos enriquecer nosso entendimento sobre a criação de Deus e o impacto que histórias e culturas podem ter em nossa fé. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família e tudo o que você fizer. Que o Senhor abra portas, derrame sabedoria e lhe conceda vitória em cada área de sua caminhada. Hoje, vamos explorar a mitologia celta e entender como essas histórias refletem a busca do ser humano por sentido e conexão com o divino. Mas antes de começarmos, quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Esse conteúdo pode abrir os olhos de muitas pessoas para a beleza da criação de Deus e a complexidade de sua obra. A mitologia celta é uma das tradições mais antigas do mundo. Nela, os deuses não estão distantes, mas profundamente conectados à natureza e ao cotidiano do povo. Vamos começar conhecendo Dagda, o bom Deus, uma figura impressionante tanto por seu poder quanto por sua bondade. Dagda é um deus que equilibra força e sabedoria, representando o pai protetor e líder das tribos. Seu caldeirão mágico, que nunca esvazia, é um símbolo de abundância, enquanto seu cajado poderoso é capaz tanto de matar quanto de trazer à vida. Ele nos ensina sobre liderança e generosidade, valores fundamentais para qualquer cristão que busca refletir o caráter de Deus. Dagda aparece em várias histórias importantes, mas sua participação na batalha de Mag Tuired é particularmente emblemática. Nesta batalha, ele lidera os Tuatha Dé Danann, um grupo de deuses celtas, contra os Fomorianos, forças do caos e da destruição. Essa luta não é apenas física, mas espiritual, simbolizando a luta eterna entre ordem e desordem, luz e trevas. O que podemos aprender com Dagda é que um verdadeiro líder não apenas protege, mas também alimenta e restaura seu povo. Brigid, uma das figuras mais reverenciadas da mitologia celta. Brigid é a deusa da inspiração, da cura e da transformação. Ela é uma figura tripla, associada ao fogo, à água e à terra, simbolizando a conexão entre o material e o espiritual. Durante o festival de Imbolc, celebrado no início da primavera, Brigid é honrada como uma fonte de esperança e renovação, preparando o povo para a abundância que está por vir. O que faz de Brigid uma figura tão importante é sua capacidade de inspirar e transformar. Ela nos lembra que Deus também nos deu talentos e dons únicos para iluminar o mundo ao nosso redor. Em Isaías, capítulo 64, versículo 8, lemos: Todavia, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Assim como Brigid transforma o comum em extraordinário, Deus pode moldar nossas vidas para algo grandioso. Vamos mencionar Lugh, o Deus das 1000 habilidades. Lugh é o exemplo máximo de excelência e dedicação. Ele é descrito como mestre de todas as artes e ofícios, alguém que nunca deixa de aprimorar suas habilidades. Em uma de suas histórias mais famosas, Lugh derrota Balor, líder dos Fomorianos, usando sua inteligência e habilidade com armas. Essa história nos ensina sobre o valor do preparo e da sabedoria. Neste momento, eu quero ouvir você.
Qual desses deuses chamou mais sua atenção? Você sabia que essas histórias celtas guardam ensinamentos que podem nos ajudar a refletir sobre a glória de Deus e nossa própria caminhada espiritual? Escreva nos comentários e diga: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Se você assistiu até aqui, continue conosco. Vamos aprofundar ainda mais e descobrir lições que podem transformar nossa vida e fortalecer nossa fé. Lembre-se, a última revelação será a mais poderosa de todas. A sabedoria de Dagda e os mistérios de Brigid Dagda é, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes da mitologia celta. Ele não é apenas conhecido como um líder poderoso, mas também como Deus que possui um coração compassivo e uma sabedoria incomparável, pois ela contém ensinamentos preciosos que podem iluminar nossa jornada espiritual. Dagda é frequentemente descrito como um Deus com atributos aparentemente contraditórios: força e gentileza, autoridade e compaixão. Isso nos lembra que, em nossa caminhada cristã, somos chamados a refletir um equilíbrio semelhante. Como líderes em nossas famílias, comunidades ou igrejas, precisamos ser firmes na verdade, mas sempre guiados pelo amor e pela graça de Deus. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, lemos: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Dagda exemplifica essa sabedoria divina, mostrando que o poder sem sabedoria é vazio e perigoso. Uma das histórias mais fascinantes de Dagda é sobre seu cajado mágico. Este não era apenas uma arma, mas também um instrumento de cura e restauração. Com uma extremidade do cajado, Dagda podia tirar vidas, mas com a outra, ele podia restaurá-las. Esse simbolismo nos aponta para o equilíbrio entre justiça e misericórdia, qualidades que Deus manifesta perfeitamente. No Salmo capítulo 89, versículo 14, lemos: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante de ti. Assim como Dagda usava seu cajado para manter a ordem, Deus usa sua palavra para corrigir e guiar seu povo. Para Brigid, a deusa da inspiração, cujo papel é tão poderoso que transcende a mitologia e chega até nós em forma de lições valiosas. Brigid é associada ao fogo, que simboliza tanto a purificação quanto a paixão criativa. Na Bíblia, o fogo muitas vezes é usado como símbolo da presença de Deus. Lembremos de Êxodo capítulo 3, versículo 2, onde Moisés encontra Deus na sarça ardente. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Assim como o fogo de Brigid representa transformação, o fogo de Deus em nossas vidas também nos purifica e nos transforma em algo novo. Imagine o fogo divino acendendo em seu coração, consumindo o que não agrada ao Senhor e alimentando sua paixão pela obra de Deus. A pergunta que faço a você hoje é: o fogo de Deus está aceso em sua vida? Ou será que precisamos clamar juntos para que ele reacenda essa chama? Brigid também é associada à água, especialmente aos poços sagrados. Na tradição celta, esses poços eram considerados portais para o mundo espiritual e fontes de cura. Essa associação nos leva à reflexão sobre a água viva que Jesus nos oferece. Em João capítulo 4, versículo 14, Jesus diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Assim como os poços de Brigid eram fontes de renovação para os celtas, Jesus é nossa fonte eterna de vida e restauração. Além disso, Brigid é uma deusa que inspira. Sua conexão com a poesia e a criatividade nos lembra do poder da palavra, tanto escrita quanto falada. Em nossos dias, precisamos nos lembrar de que Deus nos deu talentos únicos para sermos luz em um mundo que muitas vezes está em trevas.
Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus nos ensina: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim como Brigid era uma luz para o povo celta, nós somos chamados a ser luz para o mundo ao nosso redor. Nesse momento, gostaria de fazer uma pausa para reflexão. Pense na sua vida. Quais dons Deus lhe deu? Como você pode usá-los para glorificar o nome dele e inspirar outras pessoas? Deixe nos comentários sua resposta e vamos juntos buscar formas de colocar nossos talentos em ação. Quero destacar mais uma qualidade essencial de Brigid: sua capacidade de trazer esperança. Durante o festival de Imbolc, celebrado no final do inverno, Brigid era invocada para trazer renovação e preparar a terra para a primavera. Isso nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, há esperança em Deus. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A mitologia celta nos ensina que em todas as culturas, o ser humano anseia por se conectar ao divino. E como cristãos, temos o privilégio de conhecer o verdadeiro Deus, que está sempre disposto a nos acolher e transformar. Se você está acompanhando até agora, quero saber, o que mais te marcou nessas histórias? Ainda temos muito a explorar. Mergulharemos mais profundamente na história de Lugh, o Deus das 1000 habilidades, e descobriremos como essas histórias podem impactar nossa vida cristã. Vamos juntos continuar essa jornada. Lugh, o Deus das 1000 habilidades e o chamado à excelência. Imagine um homem que domina todas as artes, que é mestre em cada habilidade que se propõe a aprender e que nunca para de se aperfeiçoar. Esse é Lugh, o Deus celta conhecido como o Luminoso. Sua história nos inspira a buscar a excelência em tudo o que fazemos, não para nossa própria glória, mas para refletir a glória de Deus em nossas vidas. Hoje vamos explorar a vida e as lições desse personagem extraordinário e descobrir como seu exemplo pode transformar a maneira como encaramos nossos dons e responsabilidades. Lugh é frequentemente representado como o Deus das 1000 habilidades, uma figura de sabedoria e talento inigualáveis. Ele não era apenas um guerreiro, mas também um poeta, músico, ferreiro, médico e estrategista. Sua história nos ensina que Deus nos criou com talentos únicos e nos chamou a usá-los para impactar o mundo ao nosso redor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, lemos: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Lugh exemplifica esse princípio ao dedicar sua vida à busca da perfeição em todas as áreas. Uma qualidade que devemos buscar em nossa própria jornada espiritual. Uma das histórias mais conhecidas de Lugh é sua participação na Batalha de Mag Tuired, onde liderou os Tuatha Dé Danann contra os Fomorianos. Nessa batalha, ele enfrentou Balor, um líder temido por sua força e poder destrutivo. Lugh, no entanto, não confiou apenas em sua força física, mas também em sua inteligência e habilidade com armas. Ele derrotou Balor com uma lança poderosa, mostrando que a vitória não é apenas uma questão de força, mas de estratégia e sabedoria. Essa história nos ensina uma lição poderosa. Nossas batalhas diárias, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas, não são vencidas apenas com esforço humano, mas com a sabedoria e direção que vem de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, somos lembrados: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Assim como Lugh enfrentou um inimigo aparentemente invencível com estratégia e coragem, devemos enfrentar nossos desafios confiando na força do Senhor. Além de sua habilidade como guerreiro, Lugh era um símbolo de luz e inspiração.
Ele foi o responsável por liderar os Tuatha Dé Danann em um período de escuridão e incerteza, guiando-os com sabedoria e coragem. Isso nos lembra de que somos chamados a ser luz no mundo, especialmente em tempos de dificuldade. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mas como podemos ser essa luz? Lug nos mostra que o segredo está em desenvolver os dons que Deus nos deu e usá-los para beneficiar os outros. Não importa se seu dom é cantar, ensinar, cuidar de pessoas ou trabalhar com as mãos. Todos os talentos são dados por Deus e têm um propósito maior. Pergunto a você agora: como você tem usado os dons que Deus lhe deu? Escreva nos comentários sua resposta e compartilhe conosco como o Senhor tem trabalhado em sua vida. Lug também nos ensina sobre o valor do preparo. Ele não nasceu como o Deus das 1000 habilidades. Ele desenvolveu suas capacidades ao longo do tempo, dedicando-se com disciplina e esforço. Essa é uma lição crucial para nós, cristãos. Em Provérbios capítulo 22, versículo 29, lemos: vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Deus honra aqueles que se dedicam com excelência ao que fazem. Agora, quero que você reflita sobre algo importante. Muitas vezes, subestimamos os dons que Deus nos deu porque os comparamos com os talentos de outras pessoas. Mas a história de Lug nos lembra que cada habilidade tem valor e propósito. Não se trata de quantas habilidades você tem, mas de como você usa as que tem para glorificar a Deus e servir ao próximo. Por fim, precisamos falar sobre a coragem de Lug. Mesmo enfrentando Balor, um inimigo poderoso e temido, ele não recuou. Em vez disso, ele confiou em suas habilidades e na força de sua determinação. Isso nos lembra das palavras de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Assim como Lug enfrentou seus medos, somos chamados a enfrentar os nossos com fé e confiança no Senhor. Vamos explorar a conexão entre a mitologia celta e o anseio humano pelo divino. Descobriremos como essas histórias refletem a busca universal por Deus e o que isso significa para a nossa fé cristã. Não perca, pois estamos chegando ao ponto mais profundo e impactante de nossa jornada. A conexão entre o mundo divino e o humano, a ponte da esperança. Chegamos ao ponto mais profundo e significativo da nossa jornada. Até aqui, exploramos histórias e figuras da mitologia celta que nos revelam lições poderosas de liderança, coragem, sabedoria e uso dos talentos que Deus nos confiou. Agora, vamos conectar tudo isso ao anseio humano por uma relação íntima com o divino. Um anseio que, como cristãos, sabemos ser plenamente satisfeito em Jesus Cristo. Os celtas acreditavam que o mundo físico e o espiritual estavam profundamente entrelaçados, separados apenas por um véu fino. Esse conceito é simbolizado pelo Festival de Samhain, celebrado no final do outono, quando se acreditava que o véu entre os dois mundos era mais fino, permitindo que os espíritos cruzassem para visitar o mundo dos vivos. Embora essa crença seja fascinante, ela reflete uma verdade maior que encontramos na Bíblia. Deus nunca quis estar distante de nós. Desde o Éden, o desejo de Deus é habitar com o seu povo. Em João capítulo 1, versículo 14, lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai." A conexão entre o divino e o humano é vista de forma imperfeita nas histórias celtas, mas é realizada de forma perfeita em Cristo. Ele é o mediador que nos reconcilia com Deus, a ponte entre o céu e a terra. Os poços sagrados de Bridid, por exemplo, simbolizam um desejo profundo de cura e renovação. Como cristãos,
Sabemos que Jesus é a nossa fonte de água viva, aquele que sacia toda a sede espiritual. Em João capítulo 7, versículos 37 e 38, ele declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Os celtas também reverenciavam lugares altos, como colinas e montanhas, acreditando que esses locais eram portais para o divino. Isso nos lembra de como Deus escolheu se revelar a Moisés no Monte Sinai e a Elias no Monte Horebe. No entanto, a maior revelação aconteceu em um monte muito especial, o Calvário, onde Jesus Cristo entregou sua vida para nos reconciliar com o Pai. É ali que o véu foi rasgado, abrindo o caminho para que cada um de nós tenha acesso direto à presença de Deus. Outro ponto fascinante na mitologia celta é a figura de Morrigan, a deusa da profecia e do destino. Ela era temida por sua capacidade de prever o futuro, muitas vezes associada à morte e à renovação. Para os celtas, a morte não era o fim, mas uma transição para algo novo. Essa perspectiva nos lembra da promessa cristã de vida eterna. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morrigan, embora envolta em mistério e temor, aponta para uma verdade que só é plenamente revelada em Cristo. A morte foi vencida e a esperança eterna é nossa através dele. A história celta também destaca a importância das comunidades e das tribos. Os Tuatha Dé Danann, por exemplo, eram unidos por um propósito comum, enfrentando juntos desafios e batalhas. Isso nos lembra da importância de estarmos conectados como corpo de Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, lemos: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Assim como os celtas valorizavam suas comunidades, somos chamados a estar unidos na fé, encorajando-nos mutuamente e vivendo como uma família espiritual. À medida que encerramos esta jornada, quero fazer uma pergunta que ecoa no coração de cada história que exploramos. O que você está buscando? Os celtas buscaram o divino através de suas lendas, rituais e crenças. Mas nós temos o privilégio de conhecer o verdadeiro Deus, aquele que nos criou, nos ama e deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o momento de refletir. A verdadeira conexão com o divino não está em rituais ou histórias antigas, mas em um relacionamento vivo com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu convido você a orar comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Sei que sou pecador e que só Tu podes me reconciliar com Deus. Hoje eu entrego minha vida a Ti, pedindo que sejas o meu Salvador e Senhor. Ajuda-me a caminhar nos Teus caminhos e a viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: eu entreguei minha vida a Jesus. Gostaria de saber sua decisão e orar por você. Antes de terminar, quero lembrar que nossa caminhada é uma jornada constante de aprendizado e crescimento. Assim como os celtas buscavam sabedoria e conexão, somos chamados a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A história não termina aqui. Há muito mais para descobrir sobre o plano de Deus para nossas vidas e eu encorajo você a continuar nessa jornada comigo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe poderosamente você e sua família. Lembre-se, Jesus é a verdadeira fonte de toda sabedoria, luz e vida. Até o próximo vídeo.